Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Vivendo Sem Neura, e hoje é assunto polêmico, entre aspas. Acho que já passou um pouco dessa polêmica porque os benefícios já estão comprovados há muito tempo, né? A gente vai falar sobre cannabis e sono, não, galera? E aí, pô, o pessoal no consultório pergunta pra caramba, né? Pra caramba. O tempo todo. Como é que tem sido a prática de vocês, assim, no dia a dia? Né? A gente pode falar sobre os efeitos, etc. A gente pode falar um pouquinho da eficácia, de como funciona, etc. Mas na prática, vocês têm usado? Vocês usam? Vamos lá, João. Primeiro, na primeira pergunta, os pacientes questionam o tempo todo, né? Acho que vocês também devem ter essa experiência de consultório. Os pacientes chegam já perguntando, e a cannabis? Todo mundo está interessado nisso. A gente vê que, né, existe um alto índice já de prescrição por alguns colegas, fora do Brasil também. Então, existe aquela expectativa do que a cannabis vai trazer de benefício para as suas doenças. Em relação ao sono, vamos lá. Na minha prática clínica, o que eu deixo sempre bem explícito para meus pacientes é que existem estudos, muitos estudos da cannabis em relação à insônia, muitos estudos mais in vitro do que in vivo, mas também nós temos estudos em vivo, mostrando benefícios, sim, estudos randomizados, placebo, controlado, mas, porém, ainda não temos nível de evidência para a prescrição da cannabis no tratamento de insônia. Então, como que isso funciona na minha prática? A gente sabe que hoje o nível de evidência para tratamento de insônia é terapia cognitivo-comportamental do sono, técnicas de relaxamento e algumas medicações que já são medicações até já utilizadas há longo tempo. Então, hoje vou dar um exemplo de uma paciente hoje, que me procurou com quadro de insônia, e o objetivo dela é que eu resolva a insônia, mas também ela tem como objetivo o desmame de um benzodiazepínico. Então, só para ficar bem claro aqui, o que são os benzodiazepínicos? São todas as drogas que eu brinco que terminam com PAN. Clonazepam, diazepam, bromazepam, prazolam, né? Enfim, que tem esses ANs, né? Então, a gente sabe que essas drogas não são drogas recomendadas para insônia crônica, para uso a longo prazo. Então, essa paciente que vem me procurar hoje com o intuito de melhorar o sono, mas também com uma vontade, um desejo de desmame de benzodiazepínico, então fica muito bem claro para mim na minha consulta que o objetivo é a terapia cognitiva comportamental do sono, mas a gente pode usar a cannabis. Sim, tem benefícios. Alguns pacientes melhoram bastante a ansiedade, que é um fator que predispõe a insônia inicial, principalmente. Alguns estudos mostrando evidências na melhora na indução do sono, sem modificar a arquitetura do sono. Então, é uma droga que traz um benefício e muito boa para desmame. Então, eu acho que é válido. Eu acho que é super válido tentar. Essa paciente de hoje, por exemplo, nós topamos em começar. Eu acho que tudo que é conversado e explicado de forma clara e ética funciona. A gente não pode vender a cannabis como um milagre, mas explicando os estudos, os benefícios, o que se espera dela. Sim. Realidade versus expectativa, né? Eu acho que a cannabis é uma ferramenta terapêutica, né? Ela vem sido usada como santo graal, resolve tudo para qualquer coisa, para qualquer paciente, não é bem verdade. Então, é uma ferramenta muito interessante para alguns perfis de pacientes. Então, você pega, por exemplo, um paciente idoso, que tem ali uma inversão de ciclo sono-vigília, já tem um quadro demencial, já tem uma questão ali comportamental associada. Então, é uma ferramenta que muitas das vezes você pega esse paciente usando um psicotrópico, usando um antipsicótico ali, associando piora cognitiva, piora motora. Então, é uma ferramenta que muitas das vezes a gente consegue, além de agregar uma melhora nesse perfil do sono, é um paciente que muitas das vezes consegue melhorar comportamento, fica menos agitado. É um paciente que muitas das vezes passa a ficar mais desperto durante o dia e ter uma arquitetura de sono à noite melhor. Então, muitas das vezes, esse perfil, né, olhar para o paciente, que paciente é esse que eu estou tratando? Ele tem uma demência? Ele já é polimedicado? Ele já tem outras comorbidades? Então, esse olhar atento para que paciente eu vou indicar, e é isso, conversar com a família. O que eu espero? Adequação de expectativa. Isso é o mais importante. Então, o tratamento vai resolver a demência do indivíduo? O tratamento vai melhorar a cognição? Muitas das vezes até melhora, porque eu tiro o colateral do antipsicótico e
e o paciente apruma. Ele tem aquele ganho cognitivo, aquele ganho motor e que salta aos olhos. Um idoso que está muito deitado, já não interage tanto, já mais dependente nos cuidados, a gente consegue muitas vezes agregar mais coisa além do que o próprio sono. Sim. O legal quando a gente começa a falar de cannabis, né, você puxou, Mário, uma coisa interessante, e a Bia, quase que invertendo uma ordem aqui, a Bia cita já uns estudos e você chegou a falar do Santo Graal, né? Então, parece que por muito tempo os estudos com cannabis eles foram congelados, né? A gente teve questões de preconceito, sim, é óbvio, histórica, uma né? questão mais histórica. E agora a gente teve um play, né? Deu um pause e agora a gente deu um play. Então, os trabalhos eles estão saindo a todo vapor. A gente não vai ter toda a velocidade de trabalho, sei lá, todos os trabalhos prontos exatamente agora, igual a gente tem, sei lá, de outras doenças, né? Ou de outras medicações. Mas são trabalhos robustos que corroboram também com a nossa prática clínica. E aí eu vou puxar esse gancho que vocês duas falaram. A utilização, eu também uso no meu consultório, meus pacientes, entre várias questões, é mais um ferramental, né? Eu confesso que no primeiro momento, quando a gente teve esse boom do cannabis, eu fiquei, vou dar um passo para trás aqui, vou esperar, vou observar um pouquinho aqui. E aí a gente vai vendo na prática, a gente vai vendo todo mundo querendo resolver tudo. Uma coisa que eu nunca fui muito fã é, sei lá, um médico especializado em cannabis, né? Assim, eu sou só um médico, nada contra o colega, mas eu ainda acho que na medicina é uma só, né? É a gente simplista tem que, demais. eu olho o paciente como um todo. Então eu conheço a neurologia, a gente estuda neurologia, etc. Então eu tenho o cannabis como mais uma ferramenta no meu dia a dia. E olhando ele assim, a minha prática melhorou muito, a utilização. Eu comecei a acertar mais perfil de paciente, começar a entender um pouco melhor, né? E a gente vai para as ações do próprio cannabis, né? O sono ele tem suas multifacetas, né, que você estava comentando do tratamento. Uma das facetas a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter, enfim, várias situações que vão interferir diretamente no sono. E o cannabis ele tem uma característica muito interessante, que são essas múltiplas facetas também, né? A gente tem receptores próprios de canabinoides no nosso corpo já. Ele age em outros receptores, igual o receptor da serotonina, aquele 5-HT1A, melhorando a liberação de serotonina, então acalma a ansiedade, melhorando a qualidade de sono, aquele sono, insônia do ansioso, né? Então, olhar para o paciente e dar uma olhadinha para o seu armário, né? Mais ou menos isso, né? Ver o que encaixa melhor, né? Igual como se fosse vestir uma roupa, né? Vou escolher uma roupa que encaixa melhor em mim. Isso facilitou pra gente. O cannabis veio com uma baita de uma ferramenta a mais no consultório, né? Eu acho que o problema que a cannabis ela esbarra são alguns, vamos lá. Primeiro que ela ficou congelada durante muitos anos, realmente os estudos se congelaram por uma questão política, uma questão de época também, e ela foi, digamos assim, marginalizada. Então, ela acabou sendo intitulada como uma droga, uma substância somente recreativa, e perdeu-se a característica terapêutica. Então, os estudos ficaram congelados muitos anos e agora realmente voltaram com todo vapor. Então, ainda tem essa questão do preconceito. A gente eu ouço de vez em quando no meu consultório, não, doutora, isso aí não. Isso aí, como é que é? Esses dias eu ouvi assim, não, isso aí minha religião não permite. Eu vejo os dois às vezes, né? Isso aí não, ou assim, eu só quero natural, eu só quero cannabis. Exato, são as duas facetas, né? Quero usar remédio. São as duas coisas, Então, assim, então tem esse preconceito, então tem essa questão da cannabis. Uma outra coisa que é importante também, que como ela veio a todo vapor, e como tudo que vem a todo vapor na medicina, né, e a gente sabe disso, que tem uma pressão também de outras fontes, né, de renda, de laboratório e tudo mais, banalizou-se. Sim. Então, hoje, principalmente fora do Brasil, porque o Brasil a gente tem um sistema de vigilância ainda muito pesado, a legislação muito restrita. produção aqui né, no Brasil é muito mais séria, coisas. Mas esses dias eu estava até vendo um estudo que o índice de venda de cannabis fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, altamente, como é que eu vou dizer, misturada, não são substâncias puras, não estão puras. Então, assim, quase 80%. Então, você vê como é que esse índice é altíssimo. E você vai lá no mercado, na farmácia, cannabis de todos os tipos. E aí fica aquela questão também, em que eu confio? Qual laboratório eu confio? Qual é a procedência disso aí? Então, hoje a gente vive essa questão também de procedência. Então, quando eu prescrevo, eu sempre sou muito enfática na procedência de onde está vindo. Eu não quero também que venha de qualquer lugar. Isso aí, isso vale a pena até abrir já um parêntese. Como a gente está levando o cannabis a sério, como qualquer medicação a gente leva muito a sério,
a procedência, a qualidade, ela é infinitamente importante no ponto de vista de tratamento, né? Então tem um monte de, nada contra, você estar em uma específica, a gente tem alguns locais, associações que podem fazer com uma boa vontade, mas a qualidade, a quantidade, como é que funciona esse extrato, existe a incidência divisão, solar, né? faz diferença. Para quem não conhece o cannabis, a gente vai falando, existem dentro do cannabis, a gente tem o CBD isolado, né? Uma substância específica do cannabis, a gente tem o THC junto com o CBD, que é o full spectrum, a gente tem outros canabinoides, outros flavonoides, os terpenos, a gente tem uma diversidade grande de substâncias ali dentro. A gente tem os óleos que são isentos de THC, mas tem todas as substâncias, né, que são os broads. Então, assim, para você conseguir construir, montar uma substância dessa para o consumidor final, você tem que ter uma cadeia de qualidade muito grande. Então, não é sair plantando em casa, tentando fazer as coisas ali, extrato qualquer, etc., que vai dar certo. Isso aqui é uma medicação como qualquer outra que necessita de tecnologia para fazer, né? E tem mais também. Já que você se propõe a prescrever, você tem que saber o que você está prescrevendo. Porque você não vai dar, por exemplo, THC para qualquer um. Dependendo da comorbidade. Nós temos que filtrar esse paciente. Então, como você falou, assim, o que é? Eu sempre explico isso no consultório. Então, a gente tem a planta. A gente vai extrair da planta as substâncias. Então, a gente tem o canabidiol, o óleo do canabidiol, que é a substância mais estudada, que hoje, na medicina, o que mais tem evidência? Epilepsias refratárias, então, síndrome de West, Dravet. Dor crônica também nós temos evidência. E aí, é bom falar da dor, porque, consequentemente, pessoas não dormem porque sentem dores. E isso alivia. Você resolvendo a dor, você melhora de tabela o sono. E nós temos o THC, que eu brinco no consultório e falo, THC é a substância que dá onda. Mas obviamente, na substância, na medicação, é bem menor. Uma quantidade muito pequena. A dose de um cigarro, por exemplo. Então, você não vai ter esse efeito de dar onda. E temos os terpenos. Então, eu sempre brinco, os terpenos é aquele cheiro de floresta. Quando você chega na floresta, você não fica calmo? Não é aquele cheiro de floresta? Então, são os terpenos. E hoje, os terpenos são as substâncias mais estudadas. As pessoas estão vendo que os terpenos ele tem um futuro promissor aí. E é isso. Você vai selecionar. E tem evidência de uso em várias situações. Exato. Então, a gente sabe, por exemplo, que um paciente que tem um transtorno psiquiátrico grave, com risco de surto psicótico, a gente não pode dar THC para esse paciente. Sim. Não é qualquer você vai dar o CBD puro. A gente sabe que até para a epilepsia refratária, que são os estudos com nível A de evidência, é com CBD puro. Sim. Então, apesar do THC ser a droga que mais dá sono, a gente tem que ponderar o uso. E lembrar também que os fitofármacos, né, à base de cannabis, se a gente usa a molécula de forma isolada, muitas das vezes eu tenho que usar doses maiores. Se eu pego um CBD isolado e vou tratar uma epilepsia, eu vou ter que usar uma dose X. E é importante isso que o João falou da fonte, né? Aonde você comprou essa medicação, porque todo remédio eu tenho uma dose terapêutica. Eu tenho uma faixa de dose que eu vou... Estou tratando ansiedade, eu estou tratando insônia, eu estou tratando dor. Então, eu tenho uma faixa de dose que eu vou usar. Eu vou basear no peso corporal, eu vou basear, né, no sexo daquele indivíduo, qual a comorbidade que eu vou estar tratando. Então, um paciente, por exemplo, com insônia, a gente usa uma dose pequena. Um paciente com dor crônica, muitas das vezes eu preciso chegar em doses maiores. Então, essa questão, né, da dose, aonde eu vou chegar, esse é o ponto do medicamento de qualidade. Então, ter grau farmacêutico, então, eu estou usando um canabidiol de 100 mg por ml. Então, naquela substância, em 1 ml, eu estou entregando 100 mg de medicação. Tem alguns frascos lá que você vê lá assim, não, rico em canabidiol. Que informação é essa, né? O que isso me traz, né? Rico em tal coisa. Você tem que saber exatamente a concentração da molécula para até entender sabe que a dose individual, né? Porque, por exemplo, o THC é uma substância que, se você dá em dose baixa, você pode induzir o sono, por exemplo. Mas uma dose intermediária alta, você pode provocar uma agitação. E um surto psicótico. Então, você tem que saber o que você está fazendo, a dose que você está usando, a escolha da medicação. E às vezes, na dose mais baixa, você não melhora a dor. Você tem que evoluir um pouco mais a dose para poder ter um controle de dor maior. Isso é muito individual, isso precisa ser acompanhado. E esse viés também da questão da dose, muitas das vezes chega o paciente com esse desejo, eu vi na mídia que o meu vizinho está usando a medicação, fulano melhorou tal coisa, eu queria usar.
E a gente vê na prática, pessoas prescrevendo ali doses quase que homeopáticas. Usou 2, 3 gotas. Ah, não resolveu não, doutor. É, isso aí. Aí você queima um cartucho, você queima uma medicação que poderia ser promissora, poderia ter um efeito terapêutico interessante, só que uma coisa que até o pessoal da medicina da dor faz muito, essa questão da titulação da dose, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, a gente precisa muito ter em mente que perfil de paciente é esse, qual é a doença que eu estou tratando, qual é a faixa terapêutica de dose que eu vou chegar e orientar. Semanalmente a gente vai progredir tantas gotas, tantos ml por semana e a gente vai observar o que eu quero. Eu quero indução de sono, eu quero tratar dor, eu quero melhorar a ansiedade, eu quero melhorar a motora, eu quero melhorar essa desordem do ciclo sono-vigília no paciente com demência. Então, deixar muito bem acertado, muito bem combinado com o paciente ou com a família, o que a gente espera, isso é imprescindível. Esse acompanhamento, você tinha usado o termo até, alinhamento de expectativas, né? Você conversar aqui o que você espera no sono especificamente, todo mundo entra em desespero, né? Insônia é bravo, né? Lógico que todas as doenças são muito ruins, etc., mas o sono ele vai trazer uma irritabilidade. O sono muito mexe grande, com o psicológico da pessoa, porque o insônia, ele acredita que ele perdeu a capacidade de conseguir dormir sozinho. Ele fala assim, já era, assim, já eu vou era. lá, meio que só durmo com remédio, né? ele na cabeça dele, ele já não consegue mais dormir sozinho, ele desaprendeu a dormir. E um ponto, Bia, que eu gostei que você falou, que aí eu acho que o canabidiol, ele entra, no cannabis ele entra com uma baita de uma ferramenta, foi, por exemplo, esses pacientes que estão usando há muito tempo um benzodiazepínico, que já tem trabalhos robustos mostrando a associação do desenvolvimento de demência com clonazepam, o prazolão, o uso crônico dessas medicações. E esse paciente ele fica extremamente ansioso, com medo de tirar, que tem uma dependência dupla, né? Psicológica e farmacológica também. Ele não consegue tirar. E aí quando você apresenta para ele essa outra possibilidade, que já realmente vai ter uma ação na ansiedade e tem essa ação também no sono, dependendo da dose, cara, eu tô tendo uma experiência muito legal com isso também. Eu uso muito alguns suplementos, né, para desmame de benzodiazepínico e o canabidiol. A gente também não pode esquecer que a gente foca muito na insônia, mas existem outros transtornos do sono. Sim. E, por exemplo, a gente sabe que o paciente com apneia do sono que usa um benzodiazepínico, ele pode piorar a apneia do sono. Então, é uma droga, uma opção terapêutica para esse paciente. A gente também tem alguns estudos com paciente transtorno comportamental do sono REM. Transtorno comportamental do sono REM é aquele sonho vívido, onde principalmente paciente com doença de Parkinson é muito comum, vocês devem ver no consultório. Então, a pessoa ela vivencia a fase REM, que é a fase do sonho, onde a gente deveria estar sem tônus muscular, deveríamos estar sem força suficiente para vivenciar o corpo em relação ao sono, e o paciente perde, então ele vivencia o sono, então ele dá chuta, soco, pontapé. dá soco, e tem alguns estudos mostrando benefício para o transtorno comportamental do sono REM com a cannabis. Alguns estudos também em relação aos pesadelos, Legal. Principalmente em relação ao THC, diminuindo a incidência de pesadelos e aqueles flashbacks diurnos, onde a pessoa tem aquela vivência do pesadelo que amedronta. Tudo isso que eu estou falando, gente, são necessários mais estudos. Não, sem dúvida. É tudo muito mas novo, o que eu estou citando é que tem estudos Sim. e tem algumas evidências. Tem algumas pessoas que são meio preciosistas assim também, né? Que ignoram a realidade do paciente, ignoram essa observação de consultório e vão lá, não, beleza, só quando tiver 4 artigos, né, nível A, multicêntrico, randomizado, duplo cego, etc. Falei, beleza, cara, pode ser preciosista, mas quando você tem um paciente diante de você com alguns outros quadros, você tem ferramentas para utilizar e ver na prática funcionando, tem estudos bons corroborando com isso, e a gente está assim, engatinhando o negócio. Conhecendo a medicina, a evolução disso assim, vai ser estratosférica, né? A gente vai evoluir muito mais ainda. O problema desse mundo tudo muito baseado em evidência, lembrar que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, às vezes você pega um paciente que já tentou fazer terapia, já tentou usar diversas classes de medicação e não resolveu. Então, às vezes, é um ferramental que você não tentou e para aquele indivíduo, naquela circunstância,
você vai ter um efeito clínico. Não, e a gente tem artigo científico. Exatamente. A gente está discutindo um negócio baseado em artigo científico ainda. Isso aí. Então é legal isso que a Mari falou, porque às vezes até uma inércia terapêutica de alguns colegas também. A gente entende no primeiro momento, todo mundo ali, né, fica um pouco mais receoso, tem uma galera que também que são os pioneiros, né, enfim, consequente motivado lá, sai prescrevendo qualquer coisa nova que sai lançando. Beleza, eu particularmente não sou muito disso, espero algumas coisas, né, observo na prática clínica e eu observo também na literatura médica. A literatura médica chegou, ó, temos várias evidências. E a prática clínica, olha, corroboramos com as evidências que a gente tem na literatura. Pô, beleza. Aí se eu não começo a prescrever, não trabalho com isso, é a mesma coisa que sei lá, um cardiologista fala assim, não gosto de AS não, porra. É o que eu falo, assim, a gente chegou num ponto com a cannabis que é o seguinte, você pode até não querer prescrever a cannabis, mas você não pode ignorar ela. Você tem que pelo menos conhecê-la. Não, sem dúvida. É o mínimo. É a obrigação médica. Porque tá aí, é a obrigação médica. É o mínimo você saber qual benefício ela pode dar na sua especialidade, que a gente sabe que são muitas. Não é só a neurologia. Na gastro, a gente tem benefícios, na endócrino, a dor tá aí. Então, a gente não tem como ignorar uma substância que o nosso próprio corpo produz. Nós temos um sistema endocannabinoide. Nós temos receptores endocannabinoides no nosso corpo todo. Então, nós temos essa substância. Então, a gente precisa regular esse sistema endocannabinoide. É usar uma premissa fisiopatológica, né? Eu tenho uma síndrome ansiosa, uma síndrome de uma desordem do sono. E eu conhecendo a fisiopatologia de como essa doença funciona e conhecendo como funciona a fisiologia desse sistema endocannabinoide, então é uma ferramenta como saber usar uma droga Z, como usar um benzodiazepínico, como usar um dual, uma trazodona. Então, você ter essa ferramenta como dentro do seu arsenal terapêutico. Eu estou na guerra, eu não vou ter só bazuca. Eu vou ter N ferramentais para poder ajudar esse paciente. Então, é a medicina 880 hoje é muito ruim. Tem aquele cara que é o catedrático, não, eu só me baseio em RCT, em nível 1A de evidência, e tem o cara também que é o empolgado, que, né, ele vai... Só acredito nos meus olhos ali, no negócio assim. Só a minha prática clínica. Só a minha prática clínica, não ignoro todos os artigos, não é assim que funciona. Então, eu acho que um bom senso de estar ali no meio, a coisa tende a funcionar muito bem, tanto para nós, como médicos, que a nossa intenção é ajudar o paciente, como para o paciente, para a família. E deixa eu, antes da gente finalizar aqui, só para a gente botar em termos práticos aqui. Na prática de vocês, eu sei que varia, a gente estava falando justamente disso. Vocês utilizam mais full spectrum, que é o THC junto com o CBD, mais o CBD. Como é que tem sido, né, a experiência de vocês aí no dia a dia para distúrbios de sono? Pra mim, vamos pensar em insônia principalmente. Né? Varia caso a caso ainda, é difícil dar essa resposta. Porque eu avalio muito a condição do paciente. Tem pacientes, por exemplo, que eu evito dar o THC. Um paciente que eu sei que pode ter um risco de surto psicótico, ganho de peso, muito apetite. Tem gente que acorda de madrugada para comer. Mas nesse caso você usa o broad spectrum ou você usa o canabidiol isolado? Eu uso às vezes o broad ou o canabidiol isolado. E eu evito o THC. Agora, tem pacientes que eu sei que só vai dormir quando eu colocar um cheirinho de THC. Então, esse paciente é um candidato. É o feeling médico também. É o feeling. É muito maneiro, porque nunca o paciente está sozinho, né? Você tem a ansiedade junto, você tem um problema. Você está ali levando em consideração, sei lá, o problema financeiro que ele te contou na consulta passada, né? Que ele tá mal pra caramba, super ansioso, brigou com a família, sei lá, com a esposa, com o marido. E você tem que olhar isso como um todo, né? É isso aí. Pra você, a mesma coisa, né, Mari? Você vai também, eu tenho uma tendência de, geralmente, pensando em insônia, eu vou usar ou broad ou full spectrum. Geralmente o canabidiol tem aquela questão do efeito comitiva, efeito entourage, geralmente você tem que usar dose maior. Então, via de regra, ou broad, se o paciente tem algum transtorno psicótico, algum histórico de transtorno bipolar, ou via de regra, full spectrum. Galera, acho que é isso, né? A gente já deixou aqui claro a importância do CBD, né? Do cannabis no sono. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, manda mensagem pra gente, procura a gente nas redes sociais, conversa com a gente no perfil da INSER. Enfim, até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.